Hoje eu decidi gravar esse vídeo porque muitas pessoas me procuram, clientes, amigas, por eu já empreender há muitos anos, inclusive desde nova. E aí sempre que vão abrir uma empresa, eu vou abrir minha empresa, o que que eu faço, por onde eu começo. Então, gente, inclusive esse vídeo aqui eu vou colocar, subir lá para o meu curso, que ele vai ser de grande valia, até para as meninas que fazem curso comigo, seja de extensão de cílios, seja de design de sobrancelhas ou de micropigmentação. Você precisa saber a técnica, mas você precisa ter uma base, saber como abrir a sua primeira empresa. Tem pessoas que nunca abriram uma empresa. E, gente, essa não é a minha primeira vez empreendendo. Antes de eu ter a minha empresa de extensão de cílios, eu me aventurei numa loja de sapatos. Era uma coisa que eu queria muito, mas eu acredito que pela minha imaturidade, eu tinha, eu acho que 18, 19 anos, era muito nova. Então, pela minha imaturidade, eu não consegui tocar o negócio. E junto a isso também, eu tive uns probleminhas pessoais que me deu uma crise de ansiedade, gente. Tocava mensagem de gente querendo comprar sapato comigo e eu não conseguia vender. Foi loucura. É uma coisa que poderia ter dado muito certo. Eu sempre conto essa história porque eu ainda tenho sapatos dessa época e o couro é tão maravilhoso que ele tá aqui até hoje. Mas então vamos lá, chega de lenga-lenga, porque eu também odeio o vídeo quando o vídeo tem um tema, você clica e aí a pessoa fica demorando para entrar no assunto. Então vamos lá. Mas, gente, uma hora eu vou contar pra vocês a minha história empreendendo. Mas por que que eu falei sobre essa coisa do sapato, né? Porque, às vezes, na sua primeira empresa, na sua primeira experiência empreendendo, não vai dar certo. Mas isso não significa que você é um fracasso. É uma experiência que você está adquirindo. Eu adquiri muita experiência com a loja de sapatos e na CLT também, que hoje me trouxeram ao sucesso, me trouxeram até o meu estúdio, que é o que eu amo fazer, é o que eu me identifico. É realmente, gente, quando eu fecho os olhos, eu imagino a Letícia de 50 anos, ainda fazendo sobrancelhas, cílios, dando curso. A vida da gente muda, né? Não sei, mas eu realmente, de verdade, eu gosto disso com todo o meu coração. Acho que é por isso que flui, por isso que dá certo, porque quando a gente ama o que a gente faz, as coisas fluem. Então vamos lá. Criando um estúdio do zero. Gente, isso aqui você consegue aplicar para qualquer empresa. Então, primeiro você vai precisar da identidade da sua marca. Então, eu sou do tipo de pessoa que eu acho que você precisa ser muito autêntico no que você faz. Mas não é aquela autenticidade fajuta, é realmente uma coisa que você acredite, porque é muito difícil você viver uma mentira. Pensa que se você criar uma empresa hoje, baseada em uma mentira, em uma coisa que você não acredita, como você vai ficar 10 anos nessa empresa? Como você vai ficar 10 anos empreendendo, 10 anos da sua vida trabalhando com isso, trabalhando em uma coisa que você não acredita? Então eu acho que a primeira coisa você tem que ter, você tem que acreditar, né? E criar a identidade da sua marca. Então, estúdio de cílios. Gente, quando a gente vai criar marca, uma coisa bem legal é o seguinte. Já reparou que a Apple ela vem com celulares, né? É uma empresa de tecnologia, vem com celular, relógio, notebooks, e o símbolo é uma maçãzinha. É uma coisa óbvia, talvez vocês já viram isso em diversos vídeos, mas para os cílios é uma coisa muito legal, porque quando eu comecei, eu fiz uma logo, se vocês olharem lá para baixo no meu Instagram, vocês vão achar. Era uma logo de um olhinho, assim, era um olhinho piscando e um olho aberto, escrito Letícia Passos, extensão de cílios, porque eu só fazia extensão de cílios, não trabalhava com sobrancelhas. E pra mim tinha que ser, tipo assim, cílios, a minha logo tinha que ser alguma coisa visual relacionada a isso. Porém, com o passar dos anos, com o passar do tempo, eu comecei a achar ela muito
é muito comum, sabe? Tipo, ainda mais aquele adesivo que foi um adesivo que eu comprei na Shopee, gente. Então, assim, é uma coisa muito comum. Se você quiser fazer uma logo, pesquise sobre algumas marcas. Hoje em dia a gente tem também a inteligência artificial. Peça sugestão à inteligência artificial. Conversa com ela um pouquinho, fala sobre coisas que você gosta, tipo, eu gosto das flores tal, eu gosto do artista tal. Ui. Gente, não repara que essa mesa ela levanta e eu não vou cortar o vídeo. Eu gosto do artista tal, do pintor tal, do escritor tal. Vai colocando ali coisas relacionadas, pede ele para te sugerir uma logo, né? Eu acho que é uma coisa a se pensar. A minha logo, gente, essa coisa de logo também é uma loucura, né? Porque na minha loja de sapatos eu paguei R$ 500 um designer para criar uma logo. Eu falei com ele do jeito que eu queria e tal. Ele fez umas 3 vezes e não ficou do jeito que eu queria. Por fim, eu baixei vários aplicativos de como criar logo. Sei lá que loucura que eu fiz, gente. Eu sei que eu consegui criar logo do jeito que eu queria. Então, assim, aí eu vivi essa experiência. Quando eu fui criar dos cílios, eu peguei esse adesivo da Shopee e foi esse. E depois eu criei uma no Canva também com o mesmo olhinho. E depois, fazendo uma mentoria com a Dani, que é até a dona da Love Lashes, deixo aqui para quem é de Juiz de Fora, para vocês podem comprar. Ela vende material de cílios, material de qualidade, no valor legal. Para quem é de outra cidade, ela vai lançar o site, então quando ela lançar o site eu vou falar aqui com vocês, tá? Fazendo uma mentoria com ela me passou o contato de um cara que fez a minha logo, a logo que eu uso até hoje, por R$ 50. Gente, assim, e eu acho essa logo tão incrível, tão maravilhosa, é uma logo assim que eu não penso em mudar. Então, nem tudo é dinheiro, né? Nem tudo que é o caro é que vai ser o melhor. Essa logo, pelo menos a minha hoje, ela ficou muito bonita, muito bem feita. Eu gosto muito dela e foi R$ 50. Então, primeiro, você vai pensar, você pensa mesmo, como que eu quero que as pessoas se sintam no meu estúdio? Porque é muito de sentimento, gente. Estúdio é sentimento. Como você quer que as pessoas se sintam no seu estúdio? Que cheiro você quer que tenha no seu estúdio? Que música você quer que toque no seu estúdio? Quais assuntos você quer que sejam falados no seu estúdio? Porque tem assunto, gente, que você não vai querer que seja falado. Tem gente, por exemplo, que não fala sobre política. Tem gente que não fala sobre religião. Então, assim, faz um exercício de visualização, de criação e pensa assim, uma sugestão também, vá a estúdios. Procurem na sua cidade, para quem é de Juiz de Fora ou para quem é de outra cidade, frequente lugares na sua cidade que você se sinta bem. Eu, por exemplo, eu gosto muito de cafés. Então eu gosto muito de sentar, de ouvir aquela música ambiente, tudo. E eu trouxe um pouco disso. Eu gosto muito de MPB, de Marisa Monte. Então é uma coisa que eu deixo lá no meu estúdio. Tipo, eu deixo uma Marisa Monte lá tocando, vou conversando com os clientes. Mas eu sempre quis ter, gente, graças a Deus consegui realizar esse sonho. Eu sempre quis ter uma mesinha para sentar com a cliente, fazer a avaliação dela. Demorou anos para eu ter, porque eu sempre atendi em salas muito pequenas, mas sempre entreguei o meu melhor. E aí, nesse estúdio que eu tô agora, eu consegui colocar uma mesinha lá e assim, fez toda a diferença. A gente senta lá, eu com as clientes, a gente toma café. Ai, Lê, preciso ter uma máquina de café a princípio? Não, gente, começa da forma que você quiser, que você puder começar. Hoje eu tenho uma máquina de expresso, mas no início do meu estúdio eu não tinha dinheiro, gente, não vou mentir pra vocês, eu não tinha dinheiro. Aí o que eu fiz? Eu tinha na minha casa uma cafeteira que ela passava 2 xícaras. Ela é da Cadence. Se vocês procurarem, vocês vão achar a cafeteira da Cadence. Ela passava 2 xícaras e ela já imitava uma maquininha de café. Foi R$ 100. Aí eu pesquisando achei uma da Mundial, que ela é quadradinha assim, vermelhinha.
comprei pro meu estúdio, gostei. Essa cafeteira, depois que eu coloquei de expresso lá, eu trouxe ela aqui pra casa, é a que eu uso hoje em dia, porque a da Cadence, gente, é babado, é outra história, mas já se foi. Mas assim, eu indico muito, tá? Eu ainda prefiro a da Cadence do que a da Mundial, mas aí depois eu comprei essa da de expresso e trouxe a da Mundial aqui pra casa, e é a máquina que eu uso aí até hoje. Então assim, eu sempre gostei desse ambiente, desse clima agradável. Então pensa como você quer que seja o seu estúdio. Para você criar a sua logo, existem aplicativos, é só você colocar lá na Apple Store ou na Play Store, aplicativo que cria logo, ou no Canva mesmo, conversa com o ChatGPT, traga algumas referências de coisas que você gosta, frequente lugares na sua cidade, cafeterias, estúdios, salões de beleza, e veja tanto o que você gostaria que tivesse no seu estúdio, quanto que você, tipo assim, olha, isso no meu estúdio eu não quero. É muito legal, gente, é muito legal você fazer esse exercício de observação. Eu até hoje faço. Ah, desculpa. Eita, desculpa. Outra coisa, gente, MEI. Vocês vão precisar criar um MEI. Eu sugiro que vocês criem desde o início. Se você trabalha de CLT e tá levando o seu estúdio como uma renda extra, não é tão necessário. Mas se você saiu do CLT, tá desempregada, não tem renda, não tem vínculo nenhum, faça um MEI. Porque o que te dá a garantia? Garantia, né, gente? Porque é Brasil, mas assim, se você sofreu um acidente, se você engravidar e tudo, o MEI ele te dá alguns benefícios. Além de você conseguir, por exemplo, né, alugar uma sala, conseguir pedir um empréstimo. Então ele te dá uma série de benefícios. O MEI, gente, você consegue abrir ele sozinha, entrando no site do... Deve ser Gov, né? Mas se você jogar lá MEI, como criar um MEI no Google, vai aparecer. Você consegue criar sozinho, não precisa de um contador. Agora, se falar, Lê, eu acho muito difícil, eu acho que eu não vou conseguir, vá no contador, é até melhor mesmo, né? Vá no contador e peça ele para abrir para você. Mas tenha um MEI, planeje, tenha esse planejamento financeiro. E principalmente, quando você abre o MEI, você muda a sua mentalidade, porque você começa a se enxergar como uma empresária. E eu acho que nessa profissão, o que difere uma lash designer ou uma designer de sobrancelha que vai largar a profissão, que vai falar que deu errado, que não deu certo, que não conseguiu cliente, que não sei o quê, de uma pessoa de sucesso, é você se ver como uma empresária. Muitas pessoas levam como uma renda extra, ou sabe, às vezes você se dedica tanto no seu serviço de CLT e não se dedica na sua empresa que você abriu. Então, veja a sua empresa como a empresa que ela é. Trate-a como uma empresa e se coloque na postura e na posição de empresário. Quando eu comecei, eu tinha muita vergonha de falar para as pessoas que eu trabalhava com cílios e sobrancelhas, sabe? Eu falava tipo assim, eu trabalho com cílios. Às vezes eu ia, tipo assim, ia comprar perfume, ia comprar alguma coisa. Eu acho que é porque eu sou muito falante, gente, o povo, não sei porquê, todo mundo me pergunta com o que eu trabalho. E aí eu falo que eu trabalho com cílios e sobrancelhas, as pessoas falam assim, achei que fosse dentista. Não sei qual é a ligação, mas todo mundo há séculos, é sempre essa conversa. Mas aí é o seguinte, então quando as pessoas me perguntavam, eu falava assim, eu faço cílios, eu faço sobrancelha. De uma forma que até mesmo a forma que eu falava já desmerecia, né? Então, assim, sempre quando você for falar, eu sou uma empresária da beleza, eu trabalho com cílios, sobrancelha, eu tenho um estúdio assim assado, eu tenho uma sala assim assado, eu tenho um salão de beleza
assim assado, em tal lugar, eu trabalho com tais técnicas. Fale de uma forma que você passe segurança para a pessoa, porque aquela pessoa ali que está no comércio, aquela pessoa que está te atendendo, que perguntou o que você faz, ela pode ser uma futura cliente sua. Hoje em dia, gente, eu consigo captar clientes assim. Cliente do mercado, do mercado, caixa, pessoas que me atendem no comércio em geral, as pessoas perguntam, eu falo que eu trabalho com sobrancelha, as pessoas pedem meu Instagram, eu passo, quando vê a pessoa tá lá fazendo cílios e sobrancelha comigo. Então, se encare como uma empresária, porque você é. Às vezes você precisa mudar essa visão. Em relação ao seu espaço também. Primeira coisa, gente, antes de tudo, você precisa definir qual o público que você vai trabalhar. Porém, isso é um pouco questionável. Por quê? Pensa comigo. Você está no começo da carreira. Você não tem um portfólio ainda. A menos que você seja uma herdeira ou que você receba um acerto gordinho da sua empresa, né, que você tá, digamos que a pessoa foi demitida, vai receber um acerto, vai ter um dinheiro para investir. A menos que você tenha um dinheiro guardado ou algo nesse sentido, você vai começar do zero. Eu comecei do zero, gente. Eu não tinha nem maca, eu atendia no sofá da minha casa. Então, como que você vai falar? É muito fácil na teoria esses vídeos de empreender. Ai, defina o seu público-alvo. Beleza, e aí? Quero trabalhar com a classe A. Todo mundo quer trabalhar com o público A. Tá, e aí? Você não tem nenhuma marca para você atender esse público. Então, gente, eu acho isso muito questionável, mas você precisa pelo menos definir a sua meta. Tá no começo, não tem tanta estrutura, faz um valor legal, você não precisa se desvalorizar. Faça um valor que dê para você pagar as suas despesas, reinvestir no seu negócio, porque você precisa reinvestir para você ir, né, subindo o nível do jogo. Então comece com um valor aí, mais ou menos. Com certeza sua técnica também não vai ser uma técnica avançada. E comece a fazer essas primeiras clientes para você gerar o seu portfólio. É muito mais fácil você começar dessa forma do que você, tipo assim, eu quero trabalhar com o público A, mas você não tem como comportar esse público. Porque, gente, eu vou falar, já teve vezes, até na minha sala hoje em dia, às vezes a pessoa é muito assim, a pessoa chega lá, tipo, olha, talvez seja uma coisa minha mesmo, mas assim, não sei. As pessoas são exigentes, existem pessoas muito exigentes. E às vezes as pessoas são muito exigentes e querem até pagar barato, que é contraditório, mas acontece. Então, assim, sempre, quando você for procurar o local que você vai trabalhar, você tem que ver o público que você vai conseguir comportar, né? Mas também não se humilhe, não se rebaixe por isso, porque desde a minha saletinha eu já atendi clientes, assim, ricas mesmo aqui da cidade, não tem por que mentir. Atendia e atendo como atendo até hoje. Tamanha qualidade do serviço, né? Porque não é... Hoje eu mudei de estúdio, mas eu comecei na saletinha. E elas iam lá no bairro atrás de mim, lá no Bandeirantes. E hoje eu venho aqui no centro da cidade, no meu estúdio. Então já tinha técnica, já entregava qualidade, mas não era um lugar tão legal assim, viu? Então pense nisso quando você for escolher a localização, tá? Mas não deixe isso te travar, não deixe o medo de, não tem uma maca, não tem onde atender. Gente, eu não tinha maca, eu não tinha banco para sentar, eu sentava num banquinho de bar, um banquinho de madeira, trabalhava 12 horas, saía de lá com a minha bunda doendo, gente, era babado, era babado. Eu desconfio que a minha coluna é ferrada dessa época aí, viu? Dessa época aí. Mas eu tinha que começar do jeito que fosse,
Porque se você não começar, você nunca vai, sabe? Se você não der o primeiro passo, você nunca vai andar. Você precisa dar o primeiro passo. É ir fazer o seu curso, é montar a sua logo, é criar o seu Instagram, o seu TikTok, o seu canal no YouTube, o que for que você quiser. Agora que eu tô vindo pro YouTube, no começo da carreira eu até criei um conteúdo ou outro e tudo, mas acabei deixando de lado. Fiquei só com o Instagram. O meu Facebook, o próprio conteúdo do Instagram já posta automático lá, então nem olho o Facebook. No Trix também é a mesma coisa, é tudo automático. E o TikTok eu comecei agora também, tem um mês. Comecei a gravar uns conteúdos também há uns anos, depois parei, agora voltei, tem um mês. YouTube também, então assim, para você não misturar muito a sua cabeça, né? No início também é tanta coisa, a gente quer aprender, a gente tem que responder cliente, organizar a agenda. Então escolhe uma rede social que para você vai funcionar legal. Eu diria o Instagram, tá, gente? Eu diria de verdade ou o TikTok ou o Instagram. Mas eu acho que para o nosso serviço, que é um serviço de serviço, né? Uma prestação de serviço, eu acho que o Instagram é melhor, tá? Então, localização, materiais. Faça uma listinha dos materiais. Ah, precisa ser um material, precisa ser a rena mais top. Não, se você pode. Se a princípio você só consegue trabalhar com a rena de R$ 10, é a rena de R$ 10 que você vai trabalhar. E a sua cliente nem precisa saber, tá? Sempre entregue o seu melhor trabalho. Se a pessoa perguntar, você fala, mas não se prenda por isso, porque se você esperar as melhores condições, você poder comprar os melhores materiais, você não vai começar. Posicionamento nas redes sociais, já falei aqui. Diferencial, sempre desde o começo, gente, você precisa ter um diferencial. E, na verdade, o seu diferencial é você. Então, assim, mas uma coisa que eu fazia era o seguinte: as clientes de extensão de cílios, eu sempre dei a escovinha para elas, sempre, sempre, sempre. Sempre dei escovinha para elas. Tem umas tagzinhas que você compra na Shopee, pode procurar lá. Tag Cuidados em Casa, extensão de cílios. Tem uma que é uma borboletinha com glitter. E aí você encaixa a escovinha no meio, assim, tem uns que já vem com a escovinha, tem uns que você monta na hora, você compra esses cartõezinhos. Eu colocava aquela escovinha ali e dava para cliente. Ela já saía toda boba, ai, Lê, muito obrigada, não sei o quê. Então, assim, é uma coisa boba, é uma coisa muito barata, inclusive eu deveria voltar a fazer. Mas esse diferencial, assim, desde o começo, para cliente já é um over delivery. Procurem saber sobre o over delivery. Para cliente já vai ser uma coisa assim, tipo, ó, eu não esperava. É um presente, ela se sente presenteada. Uma coisa que eu gostava de fazer e faço até hoje, né? Às vezes eu esqueço, mas às vezes eu faço. Eu tiro a foto do antes e depois dela, faço uma montagem e envio para ela. No final do dia eu mandava assim: oi fulana, olha, aqui tá o seu antes e depois, muito obrigada por ter vindo ao estúdio e tal, tarará, eu mandava um textinho. Às vezes até copiava e colava, só mudava o nome e mandava pra cliente. E isso ela já se sente assim, cuidada, carinhada, sabe? Então é muito legal. E escolha um arquétipo. Gente, muito se ouve falar dos arquétipos e tudo, parece que é balela, mas não, tá? Os arquétipos, o arquétipo, ele vai ajudar o seu público a se conectar com você. Por muito, muito tempo eu trabalhei o arquétipo de autoridade, porque eu era muito nova quando eu comecei. Tinha muitas pessoas que há muito tempo faziam já extensão de cílios, micropigmentação e essas coisas. E eu queria me colocar como uma autoridade na área, né? Me colocar como uma pessoa que, não autoridade, mas como uma referência, né? Então eu procurei arquétipos de mais autoridade. Então eu gerava conteúdos mais explicativos, algo nesse sentido. Agora eu tô me voltando mais para o humor, porque
eu já consegui o nome que eu queria, eu já consegui me colocar como uma referência, eu já tenho uma boa cartela de clientes, pessoas que confiam no meu trabalho, já tenho um bom portfólio. Então agora tudo bem eu fazer uma dancinha lá que não vai desqualificar o meu trabalho. Mas isso também é uma coisa a se pensar. Tipo assim, tô começando agora. Vou usar o arquétipo do bobo da corte, por exemplo? Eu não indicaria. Ah, mas eu quero uma coisa mais leve. Usa o arquétipo do mago. Então procure sobre os arquétipos. Veja com qual você vai se identificar. Até em relação ao seu estúdio também, o ambiente do seu estúdio. E quando você tiver isso assim bem legal e você definir o seu arquétipo, comece a produzir conteúdos com isso. Você pode até jogar no chat GPT, por exemplo. Vou criar um Reels assim, digamos. Vou criar um Reels sobre Fox Eyes. Com base no arquétipo do mago, me dê um roteiro para esse Reels, com legenda, hashtags, frases de efeito. Eu gosto de pedir o chat GPT pelo menos 10 frases de efeito, e aí eu vejo qual que é a que me agrada mais. Então, assim, são ideias para você começar o seu negócio do zero, assim. E, gente, uma agenda. Pega uma agenda, anota tudo. Põe lá no chat GPT, inclusive, isso, como criar um negócio do zero. Aí ele vai te dar uma listinha, aí você coloca toda essa listinha. Vai, pesquisa no YouTube, veja vídeos e tudo, mas não fique paralisada em ver esses conteúdos. Se informe, igual você está assistindo esse vídeo aqui, você está pegando uma informação, se informe e comece a produzir em cima disso. Então, faça sua logo, defina um arquétipo, defina a sua tabela de cores, pelo menos 3 cores. O próprio arquétipo vai ditar assim, né? Ele já vai te dar uma... Por exemplo, utiliza-se muito o tom roxo para o arquétipo do mago, tons de roxo, tons de lilás, que é uma coisa mais mística. Eu acho maravilhoso. Então, defina a sua tabela de cores, e uma coisa que te agrade, gente. Por quê? Quando eu comecei aqui em Juiz de Fora, eu cheguei muito disruptiva, porque assim, aqui era muito assim, pelo menos acho que antigamente, não, mas aqui em Juiz de Fora era assim mesmo. Era todos os estúdios em tom de rosinha, rosinha claro, rosinha bebê, branco com rosa, rose gold, não sei o quê. Eu cheguei com tudo preto. Eu falei, eu quero preto e dourado. Gente, preto e dourado. E o meu estúdio era muito diferente de tudo. A minha logo, a minha estética. E você vê que é uma estética que eu mantenho até hoje porque eu de verdade gosto. Aí depois eu comecei a fazer um certo sucesso e as outras profissionais começaram a ver e teve muita gente que mudou. Aí mudou a cor do estúdio, mudou a cor da maca para o preto e dourado e tudo. Até pessoas próximas a mim quiseram mudar. Mudou, ficou tipo 3 meses com a cor, enjoou, trocou tudo de novo. Então assim, gente, volta lá no início do vídeo, né, que eu falei. Autenticidade. Faça uma coisa que de verdade te agrade, porque quando você faz uma coisa, claro que você vai vender, né, que você vai criar para o outro, mas quando você faz uma coisa que você gosta, existem várias pessoas que vão gostar da mesma coisa, várias pessoas que vão se identificar com você. Não precisa ter esse medo de querer fazer uma coisa para agradar o outro, porque você não vai conseguir sustentar. Então, volta naquilo, né? Vá nos estúdios, vá a locais na sua cidade que você acha que são agradáveis, que você acha que você vai conseguir pegar referências e pense qual é o lugar que eu gostaria de estar. E aí você começa a criar o seu estúdio. Uma coisa que eu fazia, e até hoje eu faço, gente, quando eu vou fazer reforma, eu acho que eu vou achar, porque nessa agenda aqui tem muito disso, eu tenho certeza. Quando eu queria mudar alguma coisa, ou pintar alguma coisa, ou comprar algum móvel, alguma coisa,
eu desenhava o... Olha lá, tá vendo? Eu desenhava a disposição dos móveis, tipo janela, não sei o que, a porta vai abrir pra cá, vai abrir pra lá, ó, tá vendo? Então, assim, compra uma agenda pra você e faça isso de desenhar, eu quero tal coisa, pega pra, digamos, quero fazer uma decoração tal na parede, desenha, põe no papel, você vai ver que vai mudar muita coisa. Pega, faz essa listinha. É igual, eu acho que não teria por que eu falar assim, eu vou deixar uma listinha, não sei o que. Gente, hoje em dia existe inteligência artificial. Vai lá no chat GPT, pede ele como abrir, como começar um negócio do zero. Me dê sugestões de logo, localização, não sei o que. Ele próprio vai te dando sugestões depois. Aqui foram algumas sugestões. Espero que esse conteúdo tenha agregado na vida de vocês de alguma forma. Em breve eu postarei mais vídeos e um beijo.